Bom, nessa aula de hoje, né, a gente vai iniciar aí falando de princípio do impulso e de quantidade de movimento. Então, pessoal, né, considerando ali, né, pela segunda lei de Newton, né, um ponto material de massa m submetido a uma força F, a gente sabe o que? A força é massa vezes aceleração. E a nossa aceleração, ela é quem? É velocidade sobre o tempo, né? O dv dt. Então, organizando aqui, ó, a gente tem que a nossa força é igual a d de mv dt, né? Porque sendo o nosso mv aqui, ó, a nossa quantidade de movimento do nosso ponto material. Então, pegando o nosso dt jogando para o lado de lá, a gente tem que f dt é igual a d mv, certo? Então, fazendo aqui, ó, a integração, né? Integrando ali os dois lados. Nesse lado aqui tem a integração do tempo de 1 a 2 de f dt. E do lado de cá, né, a gente vai ter pela velocidade, né, minha massa ali sendo constante, a gente tem o quê? Que é o que seria ali o dv, né? M v2 menos m v1, certo? Então, reorganizando isso aqui, o que a gente tem? Ó? A quantidade de movimento inicial mais a integral de T1 a T2 de f dt, que isso aqui é o que a gente chama de impulso, é igual à quantidade de movimento final. Então, olha aqui, ó. Inicialmente, ó, a gente tem o corpo deslocando com essa quantidade de movimento, sofreu o impulso aqui, aí ela vai o que? Ter essa outra quantidade de movimento, né? Observa, é a soma aqui, ó, vetorial da quantidade de movimento mais o impulso. Então, o integrando ali da equação anterior, né? Esse meu vetor é conhecido como impulso linear, ou simplesmente ali, né, que a gente vai sempre falar aqui, é o impulso, né? Que é quando uma força atua ali em um intervalo de tempo, né, sobre o nosso corpo. Então, eu tenho ela ali, ó, vetorial, né? Então, nosso impulso aqui. Então, a gente pode separar o que eu tenho ele aqui, ó, em I, em J e em K. Então, a quantidade de movimento, como falei ali, ó, final, que é o mv2, né, do ponto material, é a soma vetorial de quem? Da quantidade de movimento inicial mais o impulso da força F durante um intervalo de tempo. Beleza? Então, né, tem aqui essa soma representando. Então, o movimento ali do impulso, né, é quando uma força muito grande, pessoal, vai estar atuando em um ponto material durante um pequeno intervalo de tempo, né? E essa força durante esse pequeno intervalo de tempo, né, produz uma mudança ali considerável na sua quantidade de movimento. Beleza? Então, né, tem a quantidade de movimento inicial. Aqui um exemplo, né, bem clássico aí da bola de beisebol, né? A bola está vindo para a esquerda, o rebatedor vai aplicar uma força grande no espaço muito pequeno de tempo, que vai o que? Alterar a quantidade de movimento. E a minha quantidade de movimento também eu posso trabalhar com ela como conservação, né? Então, se nenhuma força, né, exerce ali é exercida sobre meus pontos materiais, né? Ou a soma dessas forças externas for igual a zero, né? Que aí se eu entro aqui, ó, a soma das forças é zero, eu vou ter o quê? Que a minha quantidade de movimento inicial é igual à minha quantidade de movimento ali final. Beleza? Então, olha aqui esse exemplo aqui, ó. Uma caixa de 50 libras está sob a ação de uma força P, né? 20 vezes aqui o tempo, em libra, onde T é expresso em segundo. Determine a velocidade da caixa 2 segundos após P ter sido aplicado. Então, ó, tem essa caixa, né? Aí vai aplicar essa força P, que ele me informou aqui, e 2 segundos depois retira. Então, ele quer saber ali, ó, né, qual que é a velocidade após esses 2 segundos.
Então, a velocidade inicial, ele me falou da caixa, é de 3 pés por segundo, plano abaixo. E o coeficiente de atrito dinâmico entre a caixa e o plano é 0,3. A gravidade, né, como aqui esse exemplo aqui é em pés, né, coloquei aqui que é 32,2 pés por segundo ao quadrado. Então, olha só, primeira coisa, vamos fazer o diagrama, né, porque eu vou ter, né, ali o peso da caixa, vou ter a normal, vou ter a força de atrito, né, a minha quantidade de movimento está para cá, ó, massa vezes a velocidade 1, e depois eu vou determinar a quantidade de movimento final, que é da onde a gente vai tirar a velocidade 2. Então, olha aqui, ó, como desenhei, né, ó, meu peso normal, força de atrito, que é a normal, vezes aqui, ó, o coeficiente, certo? Então, aqui o coeficiente que ele colocou aqui está errado, né? 0,5, né? Que usei aqui na solução. Adota aquele aqui como 0,5. Então, eu vou ter o quê? A quantidade de movimento inicial é igual aqui, ó, a integral, né? Da somatória das forças ali, dt, que é igual a quantidade de movimento final. Então, inicial aqui, ó, né? Como é massa, ele me deu o peso. Né, o peso dividido pela gravidade, eu tenho a massa, 50,32, vezes a velocidade ali, 3. A integral de 0 a 2. Quais forças que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a força P, 20T. Eu tenho, né, que está para cá, para baixo, no sentido da quantidade de movimento. A componente de 50, que é 50 libras sendo de 30. E eu tenho a minha força de atrito, que é a normal, que é a componente dessa aqui em Y, né? 50 libras cosseno de 30 vezes o 0,5. E a quantidade de movimento final, né? 50 sobre a gravidade, para eu ter a massa dele, V2. Então, solucionando ele aqui, ó, a gente vai ter a nossa velocidade V2 após isso. Beleza? Então, pessoal, resolvi ele aqui, ó, pela quantidade de movimento. Mas eu poderia ter resolvido dele através do que a gente já aprendeu na semana passada, nas semanas anteriores, né? O diagrama que eu tenho, ó, somatória das forças em x para cá é massa vezes aceleração em x. Então eu tenho as forças aqui, ó, a tração, né? Aqui a força P, né? A nossa força P aqui, né? Que vou botar até ali mais a força P. A componente do peso em x e a força de atrito, que é igual a massa aqui vezes aceleração. Dessa forma, eu achei a expressão da aceleração em função do tempo. Eu sei que a aceleração é dv dt, então a dt é igual a dv, integrando aqui, ó, o tempo de 0 a 2 e a velocidade da inicial de 3 a v2. Dessa forma, a gente determinaria aqui, ó, v2. Então, né, estão surgindo agora maneiras da gente chegar, né, ao mesmo resultado. Então, às vezes, é mais fácil solucionar pela dinâmica de equilíbrio ou a conservação, né? Então, pela conservação, a gente viu que esse exemplo, né, é bem mais rápido, né, do que a gente está trabalhando aqui pela equação dinâmica, né? Mas também obteria ali o nosso resultado. Olha aqui esse outro caso, né? Um automóvel pesando 1.800 kg é conduzido por uma inclinação de 5 graus a uma velocidade de 100 km por hora, quando os freios são aplicados. Usando uma força de frenagem total constante de 7.000 newtons, determine o tempo necessário para o automóvel parar. Então o automóvel está vindo, né? Aplicou uma força de frenagem. Qual o tempo necessário para ele parar? Então, pessoal, ó, impulso, quantidade de movimento inicial, a força que eu tenho aqui, né, somatória das forças nesse tempo ali que eu quero saber para ele parar, é a quantidade de movimento final. Então, inicialmente é o MV1, tenho essa informação, o final é que eu vou querer ele zero também. E as forças que eu tenho, ó, é o peso, a normal e a força de frenagem. Então, ó, quem que eu tenho aqui inicial? A massa vezes a velocidade 1, que ele me deu, né? Agora, aqui no outro aqui, ó, quais forças
que eu vou ter, né, que vai estar aplicando para ele estar freando, é a força de frenagem e a componente aqui, ó, do peso na direção X, né? Que é a direção aqui que eu tenho do deslocamento dele. Então vai ser o W seno de 5 vezes o T. Então tá ele aqui, ó, o nosso impulso, e a quantidade de movimento final ele é 0. Então, 100 km por hora transforma para metros por segundo, né? Vou ter 28,78. Aí eu tenho agora aqui, né, a nossa equação, aonde solucionando ela a gente chega no nosso tempo de 9,16 segundos. Olha aqui o outro exemplo, né, até mudando de direção aqui do beisebol, né, já citado anteriormente. Uma bola de beisebol de 120 gramas é lançada com uma velocidade de 24 metros por segundo. Depois que a bola é atingida pelo taco, ela tem uma velocidade de 36 metros por segundo na direção mostrada. Se o taco e a bola estiverem em contato por 0,015 segundos, determine a força impulsiva média exercida na bola durante o impacto. Então ele vem aqui, 24 metros por segundo, rebateu, saiu com 36 metros por segundo. Então, o tempo de 0,015 quer saber qual a força que o taco atingiu a bola. Então, olha só, vamos separar aqui, ó. Inicialmente, minha quantidade de movimento é essa em X. O taco vai bater aqui, ó, numa direção, né, onde eu vou ter componente em X e em Y. E depois a bola sai aqui, ó, também com componentes em X e em Y. Certo? Então, isso é interessante porque quando a gente for analisar aqui, ó, é vetorial o meu princípio do impulso, né? Então a gente vai ter que separar quem que eu tenho na direção X e quem que eu tenho na minha direção Y, beleza? Então olha só, vamos analisar a direção X. Minha quantidade de movimento inicial, ó, negativa aqui, ó, mv1. Aí aqui eu tenho essa força em X vezes a variação do tempo. E a componente aqui em X dessa minha quantidade de movimento em 2, que é o mv2 cosseno de 40, né? Que eu tenho aqui. Então, substituindo os valores, dessa forma, resolvendo a equação, a gente chega na velocidade, né, da minha força em X, 412,6. E agora a gente pega em Y. A quantidade de movimento em Y dele é 0. Aí vai aplicar esse impulso de Fy ΔT, e a quantidade de movimento na saída em Y é mv2 seno de 40. Então, né, a gente tem aqui, substituindo os valores e resolvendo a equação, a gente acha a componente aqui em Y. Então, a nossa força ali impulsiva, ó, se eu quero vetorialmente, eu já tenho, né, que é 412,6 newton na direção X e 185,1 newton na direção J, e aplicando Pitágoras, eu chego que o módulo dessa minha força é 452 newtons. Olha aqui um outro exemplo, né? Um pacote de 10 kg cai de uma rampa para um carrinho de 24 kg, com uma velocidade de 3 metros por segundo. Sabendo que o carrinho inicialmente está em repouso e pode rolar livremente, determine, letra A, a velocidade final do carrinho, letra B, o impulso exercido pelo carrinho na embalagem, e C, a fração de energia inicial perdida no impacto. Então tá, o carrinho está aqui parado, vem esse, vai bater, vamos ali determinar. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Letra A primeiro, a velocidade final do carrinho, né? Então eu tenho ele parado, vem, eu vou ter apenas quem? A quantidade de movimento no meu pacote, né? Depois eu tenho quem? O impulso, né? Que ele bateu aqui, que eu vou ter aqui nesse meu carrinho, e depois os dois ali, ó, deslocando, né? Aqui com essa velocidade. Então, aplicando o impulso ali que a gente tem
né, da quantidade de movimento ao sistema num todo, né, carrinho ali, pacote. Então, a soma, né, das forças externas vai ser zero. Por que vai ser zero, professor? Não, o pacote vai bater aqui no carrinho, ó, com essa força aqui, ó, nessa direção, tem as duas. Mas observa, agora eu estou analisando os dois, né, o carrinho e o pacote. Então, se o pacote aplica uma força aqui, para toda ação eu tenho uma reação. Então, o carrinho está aplicando quem? Essa reação no pacote. Então, ele vai se anular essas duas forças. Então, a única força que eu teria aqui, né, se fosse ali, seria a reação aqui, né, essa minha resultante. E quem que é essa minha resultante? Né? Ela é zero, porque tanto a componente em x e y do carrinho no pacote, ela é igual, né, a soma dela pro pacote no carrinho. Então todas as forças aqui, analisando ele, ó, a minha reação ela é zero, porque a somatória das forças é zero. Então isso aqui, ó, eu não tenho impulso. Então é um caso onde eu tenho o que? A conservação da quantidade de movimento, já que eu estou analisando o sistema carrinho, pacote. Beleza? Então, a quantidade de movimento inicial, né, tá aqui do pacote e final aqui do carrinho. Então, como eu quero saber a final do carrinho que está em x, basta eu aplicar apenas aqui a de x, né, na direção x. Então, a minha velocidade aqui em 1 cosseno de 30, vezes aqui o pacote, né, o carrinho está no repouso, então ele é zero, e aqui o final V2 é a soma já da massa dos dois. Resolvendo a equação, a gente sabe que a velocidade de 2 é 0,742 metros por segundo. E agora ele quer um impulso exercido pelo carrinho, né, na embalagem. Agora sim, essas forças vão considerar, porque eu vou analisar apenas o pacote. Então eu sei, ó, o meu pacote vem com V1, aí eu vou ter o impulso, né, componentes aqui em x e y da força, devido a ele estar vindo em diagonal, e a saída aqui, ó, do V2, né, a minha velocidade. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, a reação. Só que agora, como eu estou analisando só o pacote, essa não vai exercer. Então eu tenho apenas essas duas. Então vamos fazer o quê? Vamos separar, né? O que a gente tem, né, em x e o que a gente tem ali, né, em y. Então vamos trabalhar, ó, direção x e a minha direção y. Então aqui, ó, cosseno de 30, a força de ΔX e o V2. Então, substituindo aqui, ó, o V2, né, eu nem tinha, né, mas agora eu já até achei ele. Então, basta eu substituir aqui, que aí eu vou ter quem? O meu F de x ΔT. E em Y, aqui eu tenho a componente seno de 30, Fy aqui, e aqui ele é zero. Então, agora eu tenho o Fy ΔT. Isso em x, isso em y. Por Pitágoras, eu acho o módulo dele. E quem que é a força vezes o ΔT, esse é o valor do meu impulso, que é o que ele quer, o impulso exercido pelo carrinho na embalagem. Que vai ser o quê? O mesmo impulso exercido da embalagem no carrinho, né? Então, e agora no final, ele quer o quê? A fração de energia inicial perdida no impacto. Então, pessoal, a energia perdida é quem? A energia de entrada menos a energia de saída, né? Então eu tenho velocidade, então eu tenho energia cinética na entrada, meio de m do pacote V1 ao quadrado, que vai dar 45 joule, e a energia de saída, né, é a energia aqui dos dois juntos. Então a energia cinética, né, aí já são as massas dos dois vezes o V2, que eu tenho que 9,73 joule. Então, como ele quer a fração da energia, né? Essa minha fração é a variação da minha energia, a energia de entrada menos a energia de saída, sobre a minha energia de entrada. Então, essa minha fração da energia vai dar 0,786, né? Então, 78,6% da minha energia é energia perdida.
Um outro exemplo aqui, ó, o saltador se aproxima da linha de decolagem, né, pela esquerda, com uma velocidade horizontal de 10 metros por segundo. Permanece em contato com o solo por 0,18 segundos e decola com um ângulo de 50 graus, com uma velocidade de 12 metros por segundo. O que o problema quer? Determine a força impulsiva média exercida pelo solo em seu pé, né? Deu uma resposta ali em termos do peso do atleta, né? Deixou aqui até o W. Então, olha só, ele vem quantidade de movimento inicial, que seria a massa e essa velocidade, quantidade final aqui, e aqui teria o impulso, né, que ele vai ter para saltar. Então tá aqui, ó, o diagrama de corpo livre de saltador. Inicial, nossa quantidade de movimento. Aqui vai ter quem? Ó, o impulso, né, que é o peso ali, né? Então, e aqui a força dele aqui, ó, impulsiva, e aqui a quantidade ali normal, beleza? Então, pessoal, vetorialmente, né, a gente tem ele aqui, então eu tenho a minha massa vezes a velocidade, aqui essa força que é aquele que é a impulsivo, o peso aqui que a gente tem e a velocidade de 2. Isso, né, para quem? Para um tempo de 0,18. Então, como eu tenho várias direções, eu vou ter que fazer o quê? Separar em x e em y. Então, em x, né, então tem aqui, ó, o W vezes a gravidade vezes a velocidade, já que vai ficar em função do peso dele. Aqui eu tenho a componente em x, apenas essa aqui de x, e aqui a componente da velocidade, né, cosseno de 50, que é a componente em x. Então a gente tem que a força aqui, ó, né, do impulso em x, ela é isso tudo aqui, né, em função do peso. E agora em y, né, é 0. Aí eu vou ter o peso aqui para baixo e essa componente em y, manter aqui o x e o y, né, já que a gente não sabe o ângulo, né, ali são as duas componentes. E aqui a componente em y, né, V2 seno de 50. Então, eu vou ter aqui, ó, a minha força aqui, ó, impulsiva aqui em função do W. Então, resolvendo elas aqui, né, com os valores, a gente tem as componentes vetoriais. Menos 1,29 W em I, mais 6,21 W em J. Se eu quiser o módulo, basta aplicar aí Pitágoras.